Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Eu espero que vocês estejam em paz, estejam bem. Como vocês já sabem, do fundo do meu coração, mais uma vez, que estamos passando por um momento um pouquinho complicado, um pouquinho tenso, mas sociedade e cultura também é uma forma de perceber a vida de uma forma totalmente diferente, né? Que no meio de tantos problemas, tantas dificuldades, é sim possível manter a fé, força e determinação que tudo isso vai passar, tá? Então, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje será uma revisão. Revisão do conteúdo passado, né, que foi a formação dos povos indígenas. Na onde, pessoal? Isso mesmo, os povos indígenas no Brasil. Tendo um olhar no passado e um olhar no presente, percebendo de como esses povos se estruturaram ao longo da história e, ao mesmo tempo, como estão situados e quais são as estruturas hoje existentes dos povos indígenas no Brasil, tá? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos, sou professor de Sociedade e Cultura, como também professor de Religião. Mas essa aula aqui, ela é exclusivamente de Sociedade e Cultura. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, lembrando que a participação de vocês é muito importante, pessoal. Gosto muito, se vocês curtirem, gosto mais ainda, se vocês comentarem, gosto mais ainda, fale quem está assistindo, da qual escola você está assistindo, comente sobre a aula, o que vocês acharam, as dúvidas, pessoas, que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando ao seu professor de Sociedade e Cultura. Se sua aula é dia de segunda-feira, é no segundo horário, dentro da aula de Sociedade e Cultura, você pode perguntar, pessoal, tirar dúvidas, que o professor, eu tenho certeza que estará disponível exclusivamente, somente para você, tá? Se fosse terça, quarta, quinta, sempre dentro do horário da disciplina, ok? Que dia é a aula de Sociedade e Cultura a sua aula? Tal dia. Então, dentro daquele horário, você tira a sua dúvida. Mas caso você esqueça, você pode estar mandando e-mail aqui para mim e eu estarei respondendo, tá, pessoal? O e-mail é esse aqui que chega aqui abaixo, tranquilo? Então, vamos lá, queridos alunos e alunas. Hoje vocês dão mais um passo na direção de um grande futuro. Sejam bem-vindos do fundo do meu coração, pessoal. Os materiais necessários do aluno, caderno, lápis e borracha e caneta. Esses materiais, aí vocês vão fazer anotação para facilitar no processo de avaliação, né? Quando tiver avaliação e quando tiver a atividade, né? Vai facilitar muito, pode ter certeza. Procure um local agradável, sem muita interferência externa, para não ter tanta interrupção durante o processo aí de estudos de vocês, tá? O objetivo da aula de hoje, revisar os conteúdos da videoaula passada por meio de um breve resumo e resoluções de questões subjetivas e objetivas, perceber e reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares, problematizando os problemas contemporâneos dos povos indígenas, especialmente no Brasil. Então, além de a gente identificar de como o modo de vida dos povos indígenas no Brasil, a gente tem também que perceber, reconhecer e respeitar aí a sua própria história ao longo do tempo e percebendo como os problemas atuais, né, gerados pela modernidade e outros fatores políticos e econômicos, acabam interferindo na preservação aí, da cultura dos povos indígenas, especialmente aqueles que estão situados, localizados no Brasil, tá? Então, vamos lá para o nosso contexto histórico e social. Então, vamos retornar lá em torno de 1500, né, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, que vocês já sabem, né, que eu já falei isso aqui para vocês, tenho certeza que o professor de história de vocês já falaram isso, né, que Pedro Álvares chega no Brasil lá em torno de 1500, e quando ele chegou no Brasil, ele se deparou com algumas tribos, na verdade, com várias tribos indígenas, né. Então, o território que se tornaria o Brasil resiste à presença de humanos há 12 mil anos. Então, o Brasil ele não foi descoberto. Atualmente, os historiadores, Bore Fausto, né, Cirine Chalub e tantos outros historiadores, que eu poderia muito bem mencionar aqui, não usam mais esse termo, essa palavra, descobrimento, uma vez que, quando os portugueses chegaram ao Brasil, existia ali os povos indígenas, os nativos ou povos originários. Então, não é mais o termo
descobrimento, é quando chegaram ao Brasil os portugueses. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. Não devemos pensar que se tratavam de um único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada um com a sua língua e costume. A etnia mais numerosa era os tupis-guaranis, e foram eles que os portugueses travaram contato. Os tupis conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios, sabiam quais as ervas eram nocivas ou não. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Então, aqui, esse primeiro trecho é do contexto histórico de lá, dos anos de 1500, e o contexto social de lá, de 1500, tá? A gente consegue perceber aqui informações que a região que prevalecia na região nordeste é os tupis-guaranis. Não significa que desde do Ceará até a Bahia eram os tupis-guaranis. Não, pessoal. A etnia era os tupis-guarani. Dentro dessa etnia existiam diversos povos, né, com costumes, línguas diferentes uma da outra. O que unia era justamente ali a etnia. E devido ao contato, né, os tupis-guaranis, né, e as outras etnias passaram o ensinamento, né, de algumas características do Brasil, sobretudo as questões medicinais, para os portugueses, né? Então, enquanto os portugueses de imediato conseguiam ter esse processo aí, né, de apoio, né, estava tudo tranquilo, né? Mas só que depois começou o processo de resistência, porque os portugueses, naquele período, estavam escravizando e, de certo modo, gerando genocídio da população indígena, e aí acabou, né, a diversos povos indígenas sendo eliminados, e hoje o que possuía na casa de milhões de nativos, hoje possui aproximadamente 250 mil indígenas no Brasil, tá? Então, vocês conseguem perceber aí o distanciamento do quantitativo de indígenas, pessoal. E aqui, né, uma representação, uma imagem, em si, imagem é aquilo que você tira naquele momento, e aqui é uma representação, ou seja, uma pintura, né, dos primeiros contatos. E aqui, lembra que falei para vocês sobre as aldeias isoladas, aí, durante esse processo aqui, até os dias atuais, os indígenas, eles foram condicionados, foram colocados em uma série de situações, em uma série de condições precárias. Então, eles foram mortos, aliás, vamos começar do início, né? Eles foram, basicamente, presos, foram exilados, foram perseguidos, foram escravizados, e automaticamente eles foram exportados de uma região para outra, a fim de trabalhar em lavouras de café e outras produções agrícolas, tá, pessoal? E tudo isso aqui incentivou para o genocídio da população indígena. Hoje, existe, né, em 2021, segundo dados do IBGE e o grupo de pesquisa, né, o IPAM e tantos outros grupos, instituições que ficam responsáveis pela catalogação de pesquisa, né? Existem aldeias isoladas no Brasil, lembra que eu falei para você semana passada? São aldeias que nunca tiveram nenhum tipo de contato com a população branca, ou seja, nós, né? Eles vivem em meio à Amazônia sem nenhum tipo de contato. Então, automaticamente, essas aldeias isoladas no Brasil é uma forma de preservação da cultura deles. Certamente, se essas aldeias já tivessem contato, né, com a população brasileira, automaticamente já teria sofrido algum tipo de interferência acerca de sua cultura. Então, determinados hábitos que na aldeia isolada ocorre sem nenhuma interferência, tranquilo. Mas nenhuma aldeia que é aberta à visitação, né, que recebe turismo, ali sofre interferência, quer queira que não, da cultura deles. Então, o modo de preservação automaticamente se torna mais difícil. Então, as aldeias isoladas, segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, existem 225 povos indígenas, além de referências de tribos vivendo em locais isolados e que ainda não foram contatadas. Um dos maiores povos indígenas existentes no Brasil é o Guarani, né? Que é justamente o Tupi-Guarani, pessoal. Aí agora o que é que eu trago aqui de algo para vocês perceberem? Que estes povos aqui, pessoal, eles estão lá
eles estão isolados, e como foi detectado? Por meio, né, de mapeamento, né, de alguns grupos táticos, né, do Exército que fizeram mapeamento aéreo, quase não sabia a palavra, mapeamento aéreo, e conseguiram detectar da parte superior algumas tribos que não estavam registradas no IBGE. Então, ali são aldeias isoladas que estão localizadas na Amazônia, tá? Então, aqui sobre a cultura indígena, né, compõe um dos troncos do povo brasileiro, ou seja, né, a formação do Brasil ele se deu através desses povos, vocês já sabem muito bem disso, o motivo pelo qual devemos dar atenção, mas não somente dar atenção, mas, sobretudo, ter uma análise e uma forma de reconhecimento pela contribuição desses povos, e, ao mesmo tempo, preservar e respeitar a sua cultura. As obras indígenas concentram a identidade da comunidade e não a de um indivíduo. Lembrando que um dos princípios é a coletividade. Os indígenas na ilha de Marajó, Pará, por exemplo, conhecidos como marajoaras, produzem vasos para serem utilizados no dia a dia em cerimônias religiosas. Então, aqui tem um dos legados dos povos indígenas, né? E aqui eu já parto para um dos problemas enfrentados, né? Historicamente, que eu já falei para vocês, né? A situação dos indígenas variou entre quadros de complexo abandono, perseguição e miséria. Até meados da metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios chegaria a um fim. Contudo, estipulados em uma população de aproximadamente 1 milhão de indivíduos, os indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus direitos pelo Estado e ainda sofrem grandes obstáculos no exercício de sua autonomia. Aí eu trouxe aqui, pessoal, para a gente refletir apenas mais um pouquinho sobre as condições e os problemas enfrentados pela população indígena hoje. Aqui na primeira imagem, pessoal, essa daqui nós temos, na verdade, o que? A invasão das terras indígenas, né? Por meio dos madeireiros e dos garimpeiros que invadem as terras que eram reservadas, né? Que estavam ali reservadas para um determinado grupo de nativos e aparado pela própria Constituição, mas que esses madeireiros acabam invadindo as terras. E invadindo as terras faz com que os próprios indígenas fiquem refugiados dentro de sua própria terra. Então, muita gente não concorda com as reservas indígenas, mas elas devem existir sim. É um direito que está presente na Constituição brasileira, né, que tem outras leis vigentes, tá? Porque é uma forma de preservar a cultura de um povo que tanto contribuiu e continua contribuindo para a formação e identidade do povo brasileiro. Então, não é apenas uma questão de legislação, de lei, mas também uma questão de empatia para com o próximo, uma questão de amor, de respeito, tá? E de cidadania para com a cultura do outro. E essa segunda imagem aqui, pessoal, né? São protestos que eles fazem diariamente lá em Brasília, né? Reivindicando as invasões da terra, né, as perseguições, os genocídios, os atritos, as diversas brigas que existem entre os fazendeiros que tentam invadir as terras indígenas. Então, as terras, quando os índios, né, quando os nativos reagem, basicamente, eles estão reagindo porque os madeireiros, os fazendeiros, acabaram invadindo as suas terras. Então, como uma forma de reação, né, eles acabam aí se utilizando das armas que estão a seu favor, né? Que são os arcos e as flechas. Diante das armas dos fazendeiros, automaticamente, quem é que morre primeiro, né? Justamente a população indígena, porque se tratando de armamento, é inferior. O armamento é inferior comparado à população dos fazendeiros, tá? Então, a Organização Social das Sociedades Indígenas, vocês já sabem, de modo geral, os índios do Brasil viveram em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias, tá? Atualmente, existe, pessoal, 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE 2010. Professor, por que 2010 se nós estamos em 2021? Porque foi o último ano que essa instituição IBGE, ela fez o processo de mapeamento e pesquisa no Brasil, tá? Que inclusive era para ser esse ano, novamente, porque em 10 anos, né? É para ser esse ano, mas que devido à pandemia não foi possível, tá? Muitas delas surgiram dos troncos de linguística Tupi e Macro-G. O legado cultural dos povos indígenas tem singular relevância para a formação da identidade cultural do povo brasileiro.
De acordo com o IBGE, censo 2010, são 305 etnias indígenas, falantes de 274 idiomas. Olha a riqueza cultural da cultura indígena. 274 idiomas. Desses 274 idiomas estão dentro de 305 etnias. Então, ali existem etnias que falam idiomas iguais. Quem mantém viva a cultura dos povos originários do Brasil, portanto, se soma às comunidades que atuam diariamente na salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, tá? Aí agora, uma informação que eu trago para vocês. Vocês sabiam que a população indígena, né, desde o início, ela não foi colocada como essencial, aliás, como prioridade para o processo de vacinação do Covid. Diversas tribos indígenas, dessas daqui, pessoal, né, teve seus caciques, teve seus integrantes, teve seus aderentes e nativos mortos devido à questão do coronavírus, né? Que aí o próprio Estado, em determinadas regiões, acabou negligenciando o atendimento a essa população, tá, pessoal? Então, sofre também aí com a pandemia. E aqui a atividade escrita, essa aqui foi a atividade da semana passada, viu, pessoal? Produz um texto relatando a importância da cultura indígena e como se deu a sua formação histórica ao longo do tempo, da história ao longo do tempo. Lembrando, quem fez, tranquilo, tirar foto e enviar para o professor, e quem não fez, é importante que vocês façam também, tá, pessoal? E aqui, para todos fazerem, essa é a atividade dessa semana. Primeiro, leia a afirmativa abaixo e julgue em seguida. A etnia mais numerosa era os tupi-guaranis, e foram com eles que os portugueses travaram contato. Os tupis conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios, sabia quais eram as ervas, eram nocivas ou não. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Geralmente, o acesso às informações sobre essas populações é bastante restrita. E aí, pessoal, de hoje nós estudamos essa informação. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Quem marcou a opção verdadeira ou falsa, está errado, pessoal. Tá? Essa opção, ela é verdadeira. Professor, mas o acesso a informações sobre essa é restrita, sim, porque existe uma certa dificuldade de encontrar fontes referentes aí a esse processo de ensinamento, tá? Então, ela é verdadeira. Questão 2. Sobre a formação dos povos indígenas, classifique a seguir. De acordo com os registros, os tupis-guarani organizavam aldeias que variavam entre os seus 500 e 750 habitantes. A presença da aldeia era permanente e todo o seu contingente era dividido entre 6 e 10 casas, sendo que cada uma delas poderia variar de tamanho e comprimento de acordo com as necessidades materiais e culturais de cada aldeia. Para buscar sustento, os tupis desenvolveram a exploração da coleta, da caça, da pesca, em alguns casos das atividades agrícolas. Pessoal, acerca da formação. Essa informação está certa? Vamos analisar. De acordo com os registros, os povos tupis, guarani, organizavam aldeias que variavam entre seus 500 e 750 habitantes. Até aqui a informação está tranquila, muito bem. A presença da aldeia era permanente e todo o seu contingente era dividido entre 6 e 10 casas, sendo que uma delas poderia variar de tamanho e comprimento de acordo com as necessidades materiais e culturais de cada aldeia. Pessoal, esse segundo aqui parágrafo ele está errado, porque a presença da aldeia não era permanente, era temporária, tá? Os povos indígenas, eles vivenciavam naquela região, conviviam naquela região por um determinado tempo, até manter a questão do seu próprio sustento. Quando acabava o sustento naquela região, iria para um outro local. Então, não é aqui a presença de aldeia, não é algo permanente. Então, se aqui é temporária, aqui está permanente, automaticamente essa opção ela é falsa, pessoal. Tá? E vamos para a próxima. Leia a afirmativa e julgue em seguida. Aí agora é com vocês, pessoal. Vocês vão ler, eu vou deixar com vocês. Eu só vou ler, na verdade. Os nativos viveram séculos na invisibilidade. Vocês sabem o que é invisibilidade, né? Pronto. Pessoal, invisibilidade significa a partir do momento que a imagem de um determinado povo, de uma determinada cultura, não foi associada a uma formação identitária de um país. Então, a imagem dos povos indígenas, dos povos nativos ao longo da história, viveram apagadas. Mas apagadas por causa deles, não. Apagadas porque
a cultura europeia acabou sobressaindo e valorizando a cultura, o Brasil valorizando mais a cultura europeia do que a sua própria, né, que é a dos povos nativos. Então, apesar de terem atravessado caminhos de morte e de cicatrizes não curadas, pouco se fala na história de vida real destes povos, que foram dizimados por doença introduzida pelos invasores portugueses e outros, dentre elas gripe, varíola e sarampo. E aí, pessoal? Vamos lá. Os portugueses trouxeram doenças? Sim. Há registro, né, segundo historiadores como Ciro Flammarion e tantos outros historiadores, que comprovam que os portugueses trouxeram consigo não somente costumes, mas algumas doenças que, quando entravam em contato com o corpo dos povos indígenas, com os nativos, com os povos originários, o sistema de defesa dos povos nativos originários naquele período era inferior comparado ao vírus da doença, né? Ao modo de contágio. Então, várias pessoas, né, morreram, vários indígenas morreram, vítima das doenças pandêmicas, né, e epidemias que foram trazidas pelos portugueses, mas também pelos europeus, lá em torno do período de 1500 a 1800, tá, pessoal? Então, parabéns, quem marcou a opção verdadeira, pessoal, está de parabéns. E o interessante é que ao invés de eu marcar um X, eu faço um desenho aqui muito misterioso, mas o importante é que vocês entenderam que essa afirmativa aqui é verdadeira, viu, pessoal? Então, vamos lá? Isso mesmo. Aqui a gente encerra a nossa aula de Sociedade e Cultura. Eu espero que todos vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz e lembrem sempre disso. A maior força de todo o universo é a que vem de dentro de você, tá, pessoal? Essa aula foi preparada de forma objetiva, de forma clara, mas que vocês peguem essas mensagens que eu trago para vocês e que vocês coloquem no seu dia a dia, né, que é o mais importante. E eu tenho certeza que vocês serão futuramente profissionais incríveis, que já estão saindo do fundamental e em breve estarão no ensino médio e já estarão na faculdade. E eu quero ser chamado, eu, professor Marcos, quero ser chamado para a formatura de vocês, tá bom, pessoal? Eu quero presenciar esses momentos de conquista de vocês. Valeu, galera. Até a próxima aula. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Valeu!